Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e este canal aqui é para crítica literária de assuntos referentes a fé, religião, religiosidade, espiritualidade, história das religiões, sociologia das religiões, religiões mundiais, dicas de leitura, crítica literária desses livros, comentários sobre esses livros e sem nenhum viés apologético, ou seja, não visa pregar, nem afirmar, nem criticar negativamente, nem positivamente nenhum dos livros, né? Ou seja, não estou assinando embaixo nenhum dos livros, estou comentando, estou apresentando para quem interessa por esses assuntos de fé, religiosidade, espiritualidade, sem pregar nenhuma religião. Ou seja, esse canal aqui não é de nenhuma religião, nenhuma denominação, nenhuma seita, etc. Ok? Então nós estamos lendo aqui o livro A Bíblia Sem Mitos, né, que é a introdução ao cânone bíblico, para quem quer saber mais sobre o cânone bíblico, a editora Paulus, que é o Eduardo Arens. Eduardo Arens é lá de Lima, Peru, ou seja, latino-americano. É um teólogo de formação católica, né, o instituto que ele trabalha é católico, lá Lima, Peru. E aqui ele vai trabalhar muito a questão do cânone bíblico. O que é o cânone bíblico? Ou seja, como é que a Bíblia chegou até você? Ou seja, como é que a Bíblia foi escrita? Como é que os textos formaram o cânone bíblico? Né? O que é a Bíblia Sagrada? O que são esses livros? Porque a Bíblia é um coletivo de livros, e ele explica, esses são livros que foram escritos ao longo de milênios, né? Ou seja, se for considerar aí antes do rei Davi, antes do rei Salomão, quem sabe Moisés realmente escreveu, né? Então Moisés existiu e tal. Então, vamos considerar aí que 1000 anos antes de Cristo já tinha, né, vários desses manuscritos, e depois foram condensados, coletados lá durante o cativeiro na Babilônia, né? Então em meados do milênio, né, 500 antes de Cristo, Nabucodonosor, etc. E aí esse período sacerdotal, quando eles voltaram, né, Esdras e Neemias, então eles vão reconstruir Jerusalém depois do decreto, né, dos persas. Lembra que os persas liberaram os judeus para voltar para a Palestina, né, para a Judéia. Muito bem, então ele vai mostrar que há uma formação desse cânone, uma seleção desses textos, possivelmente completou-se o Pentateuco ou a Torá com o Deuteronômio, né? Então na verdade não era 5 livros, eram 4, né? Que é o Gênesis, o Êxodo, o Levítico e o Números, né? E depois se descobriu ali, acharam, né, o Deuteronômio, ou então o Deuteronômio são várias composições, né? Então aí formou-se o Pentateuco, são 5 livros, os 5 primeiros livros, né? E aí ele vai explicar os deuterocanônicos da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, da Bíblia Hebraica, da Tanar, né? Tem vários nomes. Então ele vai explicar aqui, nós temos então Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, vai ter Sabedoria, Eclesiástico e Baruch, né? Então são os livros, e fora alguns capítulos do Daniel, né, os últimos capítulos de Daniel também. Então, ou seja, tem vários textos em aramaico, né, no livro de Daniel, por exemplo, e aí ele vai explicar. Então teve a Septuaginta foi aquele, né, o 70, né, a tradução do 70, que aí passaram a Bíblia do hebraico para o grego. E muitas dessas citações de Septuaginta estão no Novo Testamento, ou Nova Aliança, ou a Bíblia cristã. Né? Então ele deixa bem claro isso aí. E aí vai ter também a formação do cânone do Novo Testamento. Né? O Novo Testamento não veio pronto, né? Ele vai explicar que existia a primeira tradição, existiam alguns cristãos, né? Os cristãos que eram muito confundidos com os judeus, né? Hebraico, o cristianismo saiu do judaísmo, né? Então hoje nós temos o judaísmo e nós temos o cristianismo. Mas é claro que hoje tem movimentos que tentam unir os dois lados, né? Eu vou falar no outro vídeo sobre o judaísmo messiânico ou o judaísmo nazareno, né? Tem essas duas denominações, que é essa tentativa de conciliar judaísmo e cristianismo. Complicado, né? Complicado, mas vou explicar em outro vídeo, porque esse assunto é complicado, né? Então vamos continuar aqui no início. Então tinha um cânone ali, que é o judeu, né? E aí todo mundo lia, todos os cristãos, e aí começaram a surgir as cartas de Paulo, né, as cartas paulinas, e aí tem aquela listagem, todas essas cartas são de Paulo, por exemplo, o livro de Hebreus é de Paulo, né? Então tem aquela questão de saber, aí vai fazer a listinha das cartas, né? Tinha 1 Tessalonicenses, Filipenses, né?
Depois tem cartas com edição, que aí vai citar, ó, tem os primeiros do Coríntios, o Gálatas, o Romano, o Filemão. Romano que está nas primeiras aí, mas Romano foi uma das últimas a ser escrito, né? Então, Romanos, que é a principal, assim, muita teologia é baseada em Romanos. Se você for analisar, muita teologia, principalmente reformada, é baseada em Romanos, mas foi uma das últimas a ser escritas. Depois tem aquelas que possivelmente Paulo escreveu, não se sabe exatamente, né? Então, Colossenses, 2 Tessalonicenses e Efésios, né? Éfesos, né? De Éfeso, cidade grega Éfeso, né? Efésios, então, são cartas que são chamadas de pseudo-paulinas, ou seja, possivelmente, mas não tem muita certeza. Hebreus, né? Muitos especialistas falam que não é, e outros cristãos falam que é, né? Então, debate, né? Debate. E é aquelas que realmente não são de Paulo, que é 1º e 2º Timóteo e Tito, né? Aí tem Filemão está aqui no. Filemão está no segundo. Então são 4 grupos, né? Então você pode estudar aí as cartas paulinas que foram escritas antes dos evangelhos. Então aí depois dos evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas. Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos. E depois aí tem o Evangelho de João, que possivelmente é depois das cartas de João, depois do Apocalipse ou Revelações. E depois que tem o Evangelho de João, que aí já é outro evangelho, que aí tanto é que tem diferenças sinóticos para o João. E aí ele vai explicar justamente essas possíveis contradições entre os evangelhos, né, que na verdade ele fala assim, olha, cada evangelho foi escrito numa época para um grupo, né? Então Marcos escrevia para um grupo, Lucas escrevia para os gregos, né? Mateus escrevia para os judeus, João escrevia para a cristandade, né? João escrevia para o povo todo, para todos os cristãos, na Ásia, lá na Anatólia, né? Que é a Turquia hoje, escrevia para o pessoal da Grécia, pessoal de Roma. Então ele vai mostrando a diferença da época, dos contextos, né? O João, 100 anos depois, né? Assim, e vai mostrando a questão da sobrevivência da igreja, que estava sendo o quê? Atacado pelos romanos, né? E atacado pelos próprios judeus. Então era ali. E aí tinha grupos de judeus, por exemplo, que não liam as cartas de Paulo, né? E aí tinha aquela diferença de Tiago e Paulo. Tiago, as obras, Paulo, a graça divina, né? Mas aí tem os conciliatórios. Os conciliatórios olha, você recebe a graça divina e aí você pratica boas obras, de forma que você tem as boas obras. Mas não são as boas obras que vão te justificar, né? Ah, como eu sou bondoso, como eu sou caridoso. Que aí a diferença, por exemplo, o judaísmo, a gente vai debater depois, que o judaísmo tem a questão meritória, né? O judaísmo você tem 613 mandamentos, né? Você cumpriu os 613, inclusive você é a lista do Maimônides, né? Do Rambam. Que aí é a questão de você tem que ter as boas obras, você tem que ter seus créditos, né, seu mérito, né? Mas para a teologia paulina, de Romanos, Colossenses, etc., é a questão da graça divina, né? Sem a graça divina, sem a procura, né? A graça vai te ativar para que você receba a redenção e aí você faça boas obras. Boas obras é o reflexo da sua salvação, né? Você faz as boas, na questão teológica, depois podendo debater, ele vai explicar justamente essas questões interpretativas, né? Que aí informar esse monte de corrente que tem no cristianismo, né? Ah, você é arminiano, você é calvinista, a graça é resistível, a graça é irresistível, a questão do milênio, milenarismo, pós-milenarismo, pré-milenarismo, né? E aí depois vem o dispensacionalismo, né? Então todas essas questões, ele vai falar assim, é questão de interpretação. E antes da interpretação tinha a tradição selecionava os textos, os cristãos selecionavam os textos, e depois, né, isso aqui é cânone, né? Aí assinava lá que é cânone. Então é interessante como é que ele faz isso aqui, esse diálogo de tradição e tradução, porque a Bíblia foi para a Vulgata, né? A Bíblia Vulgata é a tradução para o latim. Então você já tinha a Septuaginta, depois a Vulgata e as traduções, né? A Vulgata do Jerônimo, né? São Jerônimo. Então ele vai explicando essas traduções e aí a diferenciação do cristianismo em relação ao judaísmo. Por quê? No judaísmo, né, a pessoa eram judeus cristãos e aí, né, ou seja, aceitavam Cristo. Mas os gentios, né, os gregos e os romanos, não se convertiam ao judaísmo para depois virar cristão, não, eles já iam para o cristianismo direto, né? Então não tinha circuncisão, não tinha as leis alimentares, etc, né? Essas diferenças, e aí ele vai mostrando as diferenças entre os evangelhos, né? Nós estamos no metade do livro aqui, ó, ele vai mostrando as diferenças dos evangelhos, como foram selecionados os evangelhos. Os evangelhos que não entraram na Bíblia, né, são sinóticos, né, aqueles livros, livros proibidos, não, tem que ler, né, para ver a diferença deles. São os livros sinóticos, outros evangélicos, outros apocalipses. Lembrar que o Apocalipse é um gênero literário, né, de profecias, de símbolos herméticos, podemos dizer assim, que tinha na época, né? Então tem vários apocalipses, né? O Apocalipse de João quase não entrou na Bíblia, né?
e outras cartas que quase que não entraram na Bíblia, né? E aí vai explicar, por exemplo, alguns erros bíblicos. Tem alguns erros, imprecisões históricas na Bíblia. Por quê? São vários autores escrevendo em várias épocas, né? Agora, isso invalida a Bíblia? Não, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? Isso não invalida a Bíblia, porque a Bíblia traz o conhecimento da palavra de Deus. Agora, a Bíblia é 100%, né? Porque aí você vira aquela questão de... Ele falou assim, olha, a nossa fé não é na Bíblia, né? A nossa fé é em Deus, a nossa fé é na igreja, a nossa fé é na missão, no magistério. Então tem todas as instâncias. Então não é de que vocês vão fazer a Bíblia agora, vão ser IBG na Bíblia, né? Vamos dizer assim nesse sentido. Porque a nossa fé não é na Bíblia. Ele explica só, a nossa fé é em Cristo, a nossa fé é em Deus, né? Essa aqui, então, vamos continuar lendo para a gente ver, porque a ideia dele aqui é falar, ó, a tradição é que formou a Bíblia, né? A tradição formou a Bíblia, e aí você tem a Bíblia, então você não fica contrapondo Bíblia e tradição, que aí esse negócio é a questão da sola escritura, né? A gente vai entrar nessa questão da sola escritura, que é a ideia, a Bíblia caiu pronta do céu? Não, a Bíblia não caiu pronta do céu, né? Então, existem interpretações, e quando tem várias interpretações, você tem várias denominações, né? Você tem várias linhas interpretativas que vão formando as religiões, ainda mais depois da Reforma, né? Depois da Reforma, aí a ideia da Igreja Católica é ter um magistério, uma interpretação, né? Isso foi durante toda a Idade Média, evitar as heresias, e depois da Reforma aí cada um interpreta do jeito que quer, né? Porque então a questão da sola escritura é complexa, vale um vídeo, né, para discutir isso aí, porque existem várias tradições, né? A igreja, por exemplo, tem a tradição, o magistério. Os judeus, né? Os judeus também, além do Taná, da Torá, tem o Talmud, Mishnah e tal. O Islã também tem o Corão, né? O Corão também tem o Hadith, né? As falas do profeta. Então, ou seja, tem toda uma tradição ao redor dos livros sagrados, né? Então, não é falar a Bíblia não é sagrada, a Bíblia é sagrada porque é a palavra de Deus. Agora, você vai procurar com a tradição da Bíblia, você acha, né? Isso invalidou a Bíblia? Não. Aí é outra discussão. Então existem várias inconsistências e contradições na Bíblia, questões históricas, questão de nome de animal, questão de geográfica, etc. Tem, né? Mas aí não é isso que é importante, tá? Muito bem, mais dica de livro. Dica de livro, aqui ó, Francisco, né? É a vida e obra do São Francisco de Assis. Vamos reler e vamos comentar. Aqui no canal já tem uma que é escrita por Chesterton, né? O Chesterton católico inglês. Ele escreveu sobre o Francisco de Assis e o São Tomás de Aquino, né? Então fica a dica que vai conhecer a renovação da igreja ali no século XIII, né? Os franciscanos, a obra dos franciscanos, a opção pelos pobres, né? A igreja estava muito no luxo, e aí o Francisco falou, pense nos pobres, né? Então cuidar dos enfermos, dos leprosos, né? Pessoas que estão ali desvalidas, os mendigos mesmo, abandonados na Idade Média, né? Os nobres a preocupar com suas guerras e o povo morrendo de fome. Outra dica aqui, ó, falando de nobre, nós vamos de nobre russo, o Lev Tolstói, Leon Tolstói, né, grande escritor, aí, Guerra e Paz, Ana Karenina, Morte e Van Lich. Esse aqui é Minha Religião, que tem também o livro dele chamado assim, O Reino de Deus está em nós, né? O Reino de Deus está em vós, que é uma citação da Bíblia, e o Leon Tolstói, ele era cristão ortodoxo, e aí depois faz suas críticas à ortodoxia, né? Diferente do Dostoiévski, que era, né, bem ortodoxo, né? Mas o Tolstói vai criticar aqui a questão da igreja não seguir os ensinamentos de Cristo. Então, não estão seguindo, estão preocupados com pompa e elegância, muito luxo, muita cerimônia, né? E cadê o pacifismo, cadê o amor ao próximo, cadê a caridade, né? Então ele vai questionar isso aí. Então até fala assim, o Tolstói é um anarquista cristão. Não sei, né? Meio contraditório, anarquista cristão, mas a ideia de anarquismo aqui é que ele acha que Cristo está acima da igreja, né? Cristo está acima da igreja, então ele acha que a igreja, a sua cerimonial, a sua pompa, os seus bens da igreja, o poder da igreja está corrompido em relação à mensagem cristã, né? Então ele inspirou várias pessoas pacifistas, igual, por exemplo, o Gandhi, né, lá na Índia, o Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos, né, que são líderes que são pacifistas, né? A ideia do Tolstói aqui é que Jesus é um pacifista, dá outra face, né? Não resistir ao mal. Então eu vou gravar um vídeo só sobre esse livro, e se possível achar também O Reino de Deus está em vós, né? O Reino de Deus está em nós, né? Que é uma fala de Jesus Cristo, né? A fala de Jesus Cristo é justamente essa, né? Você fica procurando o Reino de Deus lá na colina, lá naquela igreja, lá naquele templo, mas olha, o Espírito Santo habita em vós, né? Então essa aí é aquela mensagem do Tolstói. Então fica as dicas, né, do Tolstói aqui sobre o Francisco de Assis, né? E claro, vamos continuar lendo aqui a Bíblia Sem Mitos, ok? Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.